Ó José Grosso querido, que por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós te sentimos presente na distribuição de afetos, nas expansões de alegrias que fundem a nossa emoção. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Alessandra, você pode fazer a prece, por favor? Faço sim, Lúcia. Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, na presença de todos os amigos e guias espirituais da nossa casa, Grupo Divino Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que abra nossas mentes, nossos corações para o estudo da noite de hoje, que possamos melhorar a cada dia neste trabalho da Seara de Jesus. Proteja a todos nós, aos presentes, aos que não podem estar aqui hoje, que todos sejam alcançados na nossa mentalização do nosso trabalho de hoje. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Hoje a pergunta 289, pergunta sobre o futuro. Eu marquei no meu item 9. É isso mesmo, Lúcia. Quer que a gente comece aqui? Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, Lúcia. Obrigada. Então, vamos lá. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. A que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no às vezes, fazem-no as mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Estas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual o de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota. É o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Comentar mal primeiro, né? Vocês querem comentar?
Então, na 9 aí, quando ele responde, né, a gente sempre fala assim, todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. Então, essas previsões de futuro, né, o que vai ser da minha vida, eu vou casar, eu vou não sei o quê, eu vou ficar rico, ou Recebeu uma herança. vou receber uma herança, ou devo viajar, né, porque pode acontecer alguma coisa, nada disso tem utilidade, é uma utilidade pessoal, uma curiosidade até, né? Agora, se tem alguma situação, né, de previsão de futuro que seja de fim da humanidade, né, de benefício para a humanidade, isso sim pode ter uma utilidade, e aí essas perguntas são pertinentes e os espíritos poderão responder, né? Eu só não entendi, podem quase sempre ser consideradas apócrifas. Alguém sabe o que é apócrifas? Conseguiu pesquisar? Não verdadeira. Apócrifa não é verdadeira. É falsa, duvidosas. Não, verdadeira. Duvidosas. É como se fosse uma fake news, né, espiritual. Né? Uma fake news, É verdade. É isso aí. Então, foi isso que eu entendi, assim. Não sei se alguém quer complementar mais alguma. E na 10ª, anunciam o conhecimento que fim visam. Na verdade, essa questão de acontecimentos, principalmente com data, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe uma mensagem, né, especificando uma data certa, né, uma data limite, né? Enfim, geralmente essas coisas não se realizam nesse tempo, porque o tempo do mundo espiritual é diferente do nosso, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente está naquela fase de transição planetária, mas não tem ainda nada que diga que tal ano termina, né? Estou dando como exemplo, né? A gente sabe que a gente está em uma fase, uma transição que as coisas também são dinâmicas, né? De acordo com os acontecimentos, né? Com a evolução tanto na nossa vida pessoal quanto coletiva, né? As coisas vão acontecendo, não tem assim, você vai fazer mais 2 encarnações e você vai estar alcançando um patamar de espírito superior. Não é, a gente sabe que não é assim. Então a gente tem que desconfiar, né? Pelo que eu estou lendo, né? Minha interpretação é essa, que quando a coisa vem assim muito pessoal e com informações que são duvidosas, né? Essa questão de data, principalmente. E na 10ª aqui, né, quando isso não se realiza, né, eles anunciam acontecimentos que não se realizam, são espíritos que também podem estar querendo para se divertirem, né, com a credulidade, né, colocar terror, né, com a alegria que tudo isso vai provocar nas pessoas, né, que estão recebendo a mensagem. Pedir licença para falar uma coisa, tanto de uma questão quanto da outra. Com relação até, falando também, com relação a essa questão de determinar um tempo, a gente precisa entender também o seguinte, o espírito, à medida que ele se adianta, né, à medida que o espírito se adianta, ele perde a noção, vou usar esse termo, vocês vão entender depois que eu terminar, de passado, presente e futuro. Porque o espírito, o futuro é uma coisa incerta, né? A gente sabe. Porém, para o espírito, quanto mais adiantado ele o olhar desse espírito, ele vai ficando cada vez mais abrangente. Numa visão só, ele vai nos olhar, vai ver o nosso passado, ele está nos vendo no presente e com aquilo que nós fazemos, ele até tem uma ideia do que pode ser o nosso futuro. Então, por isso que muitas vezes essa tentativa de exigir do espírito que chega falando determinadas coisas, que ele dê essa noção, vai ser daqui a quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Ele não tem como, porque como Alexandre falou, o tempo é muito relativo. O nosso tempo contado aqui na Terra é de um jeito totalmente do tempo contado no mundo espiritual. Não é a mesma coisa. Quando nós ouvimos aqui que o André Luiz ficou 40 anos, se eu não me engano, no umbral,
A gente pensa 40 anos, nossa, pela idade que eu tenho, é mais, né? É muita coisa. Então, você pensa assim, não, mas 40 anos para a visão espiritual é nada. Então, eles não podem também, justamente por conta disso. Isso eu digo dos espíritos que estão numa escala evolutiva um pouco melhor, né? Os que tomam conta de nós. O espírito mais atrasado, ele não tem como divisar essa data, aí é pelo contrário. É porque ele também não tem como percorrer essa linha do tempo da mesma forma, né? E quanto à questão, a outra que falou, que muitas vezes eles falam as coisas para nos testar, e pode acontecer que falou bem ali no final, pode ser um espírito com um caráter, infelizmente, de brincar, de ver o que vai acontecer com aquela previsão. Semana passada até a Aparecida falou das previsões que as pessoas fazem, que muito se acredita no final do ano e fica esperando, olha, vai acontecer isso. Então, muitos desses espíritos brincalhões, eles usam isso para acontecer essa espécie de burburinho e todas essas coisas. Mas muitas vezes chegam para nós particularmente ou para um grupo menor e fazem algum tipo de previsão e aquela previsão não acontece, mas eles já fazem sabendo que aquilo não vai acontecer, para saberem qual será a reação das pessoas daquele grupo. Porque quando a gente vai perguntar alguma coisa a um espírito, que é uma noção exata, uma resposta exata, e sempre a gente quer alguma coisa. Se for alguma coisa boa, então, que ele tenha previsto, que vai nos acontecer, vai acontecer tal coisa boa, assim, daqui a um tanto tempo. Muitas vezes pode ser para ver qual é a nossa reação diante desse não acontecimento. Como é que nós vamos nos portar? Se vamos ficar desesperados, se nós vamos ficar tristes, se vamos largar para lá, enfim. Então, é tudo isso aqui. O certo é ninguém perguntar nada e deixar o barco correr, que fica mais fácil. Isso aí. Cláudia, eu também acredito nisso, né? Porque eu imagino que um espírito superior, né, pela experiência, pela abrangência do olhar espiritual dele, é como se fosse um enxadrezista, né? Aquele cara que é fera no xadrez. Ele não consegue adivinhar, mas ele consegue prever, às vezes, 5, 6, 7, 8 jogadas à frente daquele estar. Por quê? Porque ele já conhece muito o jogo, né? Então, eu estou fazendo essa analogia do espírito superior. Ele conhece tanto a gente, o jeito que a gente lida com as situações, né, o nosso passado, o nosso presente, que com muito grau de certeza ele consegue antever o nosso futuro, né, aquilo que vai acontecer. Mas não é, como você falou, 100% garantido, né? Então vamos, criança. Aonde? Alguém mais quer falar? A 11 é isso aí que já foi falado quase. Não, agora que a gente vai entrar na 11. A 9 e a 10 foi a que a gente leu, né? Agora é onde? Agora vamos ler. Quer ler a 11ª, Valquíria? 11ª, né? Isso. Porque quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de ordinário, não determinam a data. Será porque o não possam ou porque não queiram? É isso conforme foi falado, né? Eles não falam por atender as nossas expectativas, não deixar esse tempo, essas coisas todas que Cláudia falou, realmente é essa explicação toda que vem aqui agora em seguida. Por uma e outra coisa, eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto ao precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificam e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não
escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Quando tem um número exato, né? A data certa, tudo muito certinho, a gente deve suspeitar que esse espírito é um brincalhão, que para ele tanto faz que se dê certo ou não, ele vai continuar se divertindo com esse pânico que às vezes ele cria, né? E os espíritos superiores têm esse cuidado, porque muita coisa acontece, muita coisa pode mudar. Até na nossa vida material mesmo, né? A gente prevê uma coisa e, de repente, não consegue concretizar aquilo na data que a gente preveniu, que a gente previu, né? Determinadas situações a gente não consegue resolver, porque muita coisa muda no dia a dia. A mesma coisa os espíritos superiores preveem, e não dá data exata para ninguém, né? A não ser esses que não querem brincar, que quando não acontece, aí mesmo que eles se comprazem com isso e riem da nossa surpresa, do nosso desapontamento, né? Essas coisas. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que os espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos nosso tempo em ouvir as vossas futilidades, em vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se diverte como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhe é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre pronto a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem, ou por indução, os acontecimentos futuros. Veem-nos a se realizar num tempo que eles não medem como nós. Para que lhes determinasse a época, seria mistério que se identificasse com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre considero necessário. Daí, não raro, uma causa de erros aparentes. São erros que não são erros, né? São erros que não... Aliás, não são erros, são acertos, né? Aparentemente, parece que estão errando, em não dando datas exatas, mas, na verdade, eles estão acertando, né? Os outros que nos colocam acerca das datas exatas, esses sim estão errando. Estão errando. Lê a outra, 12? Pode, Conquista, pode. É 12ª, né? Não há homem dotado de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Assim, aqueles cujas almas se desprendem da matéria. Então, é o espírito que vê. E, quando é conveniente, Deus lhe permite revelar certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. Falar. Algum comentário? Nos tempos vindouros, será por quê? Porque a humanidade está se humanizando mais, está se espiritualizando mais, nós estamos estudando mais. Por que será que nos tempos vindouros essas faculdades se tornará mais comum? Na verdade, eu entendo, né? Porque é o seguinte, né? A gente sabe que, como a gente está nessa fase, né, de transição, né, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, estão vindo à Terra muitos espíritos evoluídos em missão. Então, a gente vê isso, né? Inclusive, assim, na questão das crianças, as facilidades que elas têm de aprender, de se expressar, cada dia mais. Então, assim, está cada vez mais reencarnando esses espíritos que têm essa característica evolutiva mais acelerada, digamos assim. Então, eu imagino que possa ser isso, né? Essa faculdade, né, de ver o futuro, já de pressentir o que vai acontecer, eles já vêm com essa informação, né? Eles já anteviram essa informação lá no plano, no planejamento reencarnatório deles, né? Já tem entre eles, né, vários missionários vindo também,
já com essa missão de acelerar esse processo de transição. Eu já vi isso em O palestras. planeta já deve estar se regenerando, né? Com a regeneração do planeta, Para né? poder Esse colaborar ano, com esse processo, para acelerar esse processo. é Né? verdade. Transição. Lê o resto? Pode Lê as ler. outras? Pode ler? Pode. 13ª. Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora certa em que morrerá? Poxa, são espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. Essa aqui, ela nem precisa de explicação, né? Um espírito desse, ele tem muito ainda, uma ignorância muito grande, né? Para predizer as pessoas, data que vai morrer, né? Espírito e não da é outra Deus. parte também, para a pessoa acreditar nisso também, né? A pessoa ficar, nossa, Também, data tal. uhum. Só quem sabe Com isso é Deus. certeza. Só quem pode determinar isso é Deus. Ninguém deve se preocupar com isso. 14ª. Valquíria, presta um instantinho. Eu tive um vizinho, sabe? Ele ficou muito doente. Naquela época, o pessoal não sabia nada de AVC, ele deve ter tido AVC. Ele ficou na cama, mas ele apontou na folhinha o dia que ele ia morrer, sabe? E ele morreu nesse dia. Mas ele, não foi o espírito. Nesse dia. Olha. Ele morreu. Ele morreu. Foi meu vizinho. Mas isso faz mais de 50 anos, né? Isso faz mais de 50, 60 anos mais à frente. Okay? Ainda tem pessoas que ainda ela tem isso dentro dela, alguma coisa acontece que ela precisa a própria morte. Um tipo de aviso, né? Uma premonição, né? Esse aí não foi uma adivinhação de outra pessoa. Ele teve essa premonição, né? A pessoa mesmo. Isso aí é mais comum de acontecer. Ela não está prevendo a morte de outra pessoa, mas tem muitas pessoas que, quando vai se aproximando da própria morte, ela vai pressentindo. Ela vai, de alguma forma, ela pode não pressentir com exatidão, mas ela vai pressentindo aquilo, e tem muita gente que vai tomando até providências para que aquilo ali, aquele momento, não cause, não dê trabalho a outras pessoas, né? Você se pode lembrar... Eu já vivi uma experiência dessa, mas não foi exatamente a data, entendeu? Eu já vivi uma experiência dessa, e realmente nós, a família, já fomos nos preparando com meu pai, mas exatamente uma data, não. Um dia certo, não, entende? Assim, uns dias, né? Prevenindo nesses dias, nesses últimos dias, a gente está prestes, está breve, mas exatamente assim nunca vi, o dia exato. Eu lembro, mas pode acontecer, né? Eu lembro do meu avô também, né? Aconteceu assim, interessante, que eu tive um primo que faleceu antes dele, né? E ele um cara muito enterro e tal, né? Foi lá em Campos, né? Aquele cemitério Campo da Paz, que é um cemitério parque. E aí ele achou bem interessante, né? Um cemitério diferente, né? Que não tem aquele jazigo, tá tudo gramadinho. Aí, num dado momento, ele ficou separado assim de todo mundo e ficou olhando fixamente, né? Para uma área assim, uma área assim que tinha, né? uma cova. Aí ficou olhando ali, e de repente a gente viu, conversando, o que é, vovô? Eu falei, não é, gostei muito daqui. Aí, questão de meses depois, ele veio a falecer e foi enterrado exatamente naquele lugar que ele estava olhando. Naquele lugar, não é? Parece que previu, não é? Vamos ler a última? Posso ler, Lúcia? Pode ler a 14, 14ª. Como é, então, que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? É isso que aconteceu comigo. Da época, mas não exatamente o dia. As mais das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso, em seus momentos de liberdade, e guarda ao despertar a intuição do que entreviam. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo
mais do que uma mudança de situação, ou de preferirdes, ou seu preferides, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro para uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Isso aí eu já tive prova suficiente. Isso aqui é uma verdade muito verdadeira. Isso aí. Na verdade, assim, eu acho que Acabou, né? quando a gente tem o conhecimento da doutrina, né, eu acho que essa angústia realmente, né, que muita gente tem esse medo, a gente acaba não tendo, né, entendendo assim, né, que a vida continua realmente. Depois, então, que a obra de André Luiz, você sabe que você, né, quando você for permitido, você vai ter muito trabalho por lá. Então, assim, isso realmente, não sei se acalenta, mas deixa a gente mais confiante, né? Se a gente passar, por exemplo, na pandemia agora, eu estava falando até isso agora à tarde com a menina aqui que eu encontrei com ela, né? Quando saiu o resultado, o falso resultado lá que a gente estava com Covid, né? No primeiro resultado lá que a Alexandre teve. Em momento nenhum deu um desespero na gente, nem nada, porque, assim, é exatamente o que a prece fala, seja feita a vontade de Deus. E você confia, porque isso te dá não sei se é uma certeza, mas Uma serenidade, uma né? serenidade, né? Eu acho que é exatamente isso, uma serenidade, né? E quando você não tem o conhecimento da doutrina, que você acha que tudo acabou aqui, aí a pessoa realmente, né? Ou que existe só céu e inferno, imagina como que a pessoa deve viver, né? Deve ser complicado. E tem pessoas também que a própria espiritualidade ajuda a pessoa a se preparar. Com meu pai foi assim, porque ele falava isso para mim. Eu estou vendo fulano, ciclano, os parentes deles, irmãos, sentado aqui na cadeira. Então, eu acho que eu estou perto de desencarnar, já estou perto de fazer a passagem, assim que ele falava. É por esses dias, porque cada dia chega mais dos meus amigos, dos meus parentes, das minhas irmãs, aqui junto de mim. Estão me visitando, estão sentando na beira da minha cama, estão sentando aqui na cadeira. Então, eu estou perto de fazer a passagem. Realmente, não durou nem uns 4 dias depois que ele falou isso. E foi na maior serenidade, na maior calma, na maior paz. Então, os espíritos também vêm no nosso auxílio para nos aquietar, para nos preparar, né? Para nos ajudar nessa situação, porque materialmente a gente sente, porque a gente sente a perda da matéria ainda, não estamos, né, desmaterializados, então a gente ainda sente. Mas a espiritualidade superior vem nos acalentar e vem nos mostrar situações e vem nos preparar no tempo que a gente precisa desse preparo, um dia, semana, um dia, naquela hora, não sabemos, cada um na sua necessidade. Mas os espíritos amigos, eles vêm nos ajudar, eles vêm nos acalentar e vêm nos prevenir. E a pessoa começa a viver mais no mundo espiritual do que realmente na matéria, porque sabe que presta a desencarnar. E isso é o recado que dão a nós os espíritos amigos, né? Superiores, ao contrário desses nossos irmãos das questões anteriores, que vêm prever que vai morrer alguém da nossa família para nos assustar, quando, na verdade, às vezes nem vai, né? Então, a comparação é o valor da comunicação que a gente recebe, né? Essa 14 aqui, a gente está comentando sobre o espírito que vem nos ajudar. Agora, as outras anteriores, e a questão em si, está falando dos espíritos que vêm nos dar notícia que não é muito agradável para nós, né? E, às vezes, até mentirosas. E eu acho que assim, é o que Cláudia falou mesmo, a gente não deve perguntar, né? Ficar querendo saber passado, futuro, não é essa a função da comunicação, né? A função pelo menos assim, um pouquinho que a gente acompanha lá, né? É a doutrinação desse espírito que vem em busca de um acalento, né? E se for dada a permissão dessa comunicação, se for permitida, provavelmente é porque uma pessoa, né, um parente aqui está precisando muito e Deus vai permitir. Eu acho que quando a gente tem essa consciência, esse tipo de questões que está aqui foram só naquele início mesmo, ou pode ser que aconteça, né? Não sei, né? Em alguns casos, por conta das pessoas ainda estarem naquele processo de curiosidade ainda, né? Procuram as casas por curiosidade, pelo fenômeno, né? A gente sabe que existe muito isso ainda, né? Mas eu acredito que quando a gente está estudando, não deve ser para isso.
E de mais a mais, Alessandra, se a gente for perceber, à medida que a gente tem algumas coisas que acontecem assim, à medida que a gente vai estudando, vai ouvindo os relatos dos nossos irmãos, vai vendo através do passar dos anos, uma coisa do passado, pelas coisas que a gente enfrenta no presente, a gente pode ter bem uma ideia do que a gente arrumou para viver a vida atual que a gente vive, né? Se a gente reclama, ou seja lá pelo que for, pela vida que a gente leva, a gente tem essa noção. E o futuro, muitas vezes, a gente acaba recebendo algumas intuições, mas aquilo ali, a gente acaba se tornando mais, fica mais sensível e, como fala, algumas coisas parecem que estão no ar. E a gente, sem querer, recebe aquela intuição. E nem sempre essas intuições são boas. Então, a gente não deve pegar e falar para uma pessoa aquilo, porque realmente é uma falta de caridade. Vai fazer com que aquela pessoa fique triste, principalmente se tratando de saúde, né? Você vai ver que aquela pessoa fique triste, deixe de querer se tratar, de querer se melhorar, mesmo que saiba que o que ela tenha é difícil, é complicado de ser curado, mas a pessoa não pode perder aquele fio de esperança, porque um dia a mais na vida, 2 dias a mais na vida da gente, podem fazer muita diferença. A gente pode mudar muitas coisas em pouco tempo. Nos livros de André Luiz, a gente vai ver isso, esse tempinho estendido para algumas pessoas, enfim, todo esse trabalho que eles vão fazer de intercessão, a gente vai aprender muito com eles e sobre isso também, essa nossa aflição de querer sempre estar sabendo à frente. E nem sempre à frente é aquele jardim maravilhoso que a gente achava que fosse ser, né? Às vezes a gente acha que vai ser daquele jeito e a vida obriga, mas a gente vai entendendo à medida que o tempo vai passando o porquê de certos acontecimentos na vida da gente. Então é isso que importa, né? Aprender a entender, ler as entrelinhas dos acontecimentos da vida da gente, porque a gente sabe de onde que saiu aquilo, né? Com certeza. Vamos passar para o segundo livro, crianças, por favor? Então, vamos. Os Mensageiros. Aí vai ser Capítulo... É o capítulo 3. Hã? Marca o seu livro aí. É o capítulo 3. Ah, já marquei ali. É pergunta dos anos 90. Marquei. Ó. Onde é que você marcou? Aqui, ó. Capítulo 3. Ela é quase no final, assim. Algo impressionante considerei. O meu livro é velho, é página 23. O meu livro é velho. O meu é página 25. Então, quer ler? No meu é página 20. Também que eu não sei então, Cláudia. 25. Quem vai ler, por favor? Posso ler? Pode. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Então, na passagem de antes um pouco, estava falando a surpresa que o André Luiz estava achando que era muita coisa. Ele achava que era uma simples comunicação, né? E o Espírito estava explicando para ele que não era bem assim, que esse ministério e todo esse trabalho, eles tinham funções muito maiores do que aquela que ele poderia supor. Então, é isso que ele estava explicando antes, aí agora ele está caindo na real lá no mundo dos espíritos. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Cremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade,
Todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Então, só botando um adendo aqui, está falando da preparação até dos médiuns para as futuras comunicações, né? Porque antes eles estavam falando, chegaram a falar nos médiuns, que saem aos centenas e milhares, mas poucos são os que dão conta realmente da tarefa. E nessa tarefa de comunicação, realmente, a comunicação séria, ainda mais a comunicação psicografada, nós temos muito poucos exemplos, né? Porque é uma das mediunidades mais difíceis de você levar à frente, porque além de ter que o médium ter uma confiança em Deus muito grande e uma mediunidade pautada numa seriedade tão grande quanto, ele tem que ter confiança nele mesmo, porque senão ele tende a duvidar das mensagens que ele recebe. As mensagens de cunho particular, como as que Chico recebeu a vida inteira, destinadas aos familiares, essas então nem se fala. Muito poucos são os médiuns que realmente se colocam à disposição para receberem de fato essas mensagens, porque são dificílimas, facílimas de serem mistificadas. Então é isso que está falando aqui. O tratamento desse vaso é o corpo físico, né, que vai ser o responsável por transmitir essas mensagens. Essa reforma íntima, né, que a gente quer preciso que seja feita, quando ele fala da limpeza desse vaso. E o que eu achei assim mais interessante, a última frase quando ele fala aqui, né, mas que os espíritos se formem, não sejam simples postalistas, né, simples carteiros, né, mas espíritos que se transformem em cartas vivas. É a importância, né? Não é uma questão de você chegar lá, não, sabe? Existe toda uma permissão de Deus ali naquelas mensagens, né? A importância que tem dessa comunicação, dessa mensagem que vai ser colocada para quem está precisando receber. E além do mais... E quando fala de cartas vivas de Jesus, eu só me lembro de Paulo, cara. E na época de Jesus foi a carta viva, né? Que levou a mensagem do Evangelho para todos os povos, né? A facilidade que ele tinha de comunicação, né? De ser cidadão romano, né? De falar várias línguas, de ser inteligentíssimo, como ele era doutor da lei, né? De Israel, aquilo facilitou demais. Ele era uma carta viva, né? Ele fazia cartas para várias comunidades, várias igrejas, né? Em várias partes, né? Daquele mundo antigo ali. Então, cada um vem realmente, né, com essa missão. Aí ele levou a cabo, né? E pensando indo mais além disso, esse sentido dessa palavra carta viva, quando ele se coloca desse jeito, é que ele mesmo é o exemplo daquilo que ele está falando, né? Mesmo sendo numa mensagem de consolo, eu não posso te consolar te dando um exemplo se primeiramente eu não faço isso, né? Então o mensageiro, como um médium como Chico Xavier, que psicografou ele, Divaldo, e outros médiums sérios que psicografaram tantas obras tão importantes que conduziram a gente depois das obras básicas e conduzem ainda os nossos estudos, eles eram um exemplo daquilo que eles falavam. Se a gente pegar os livros pequenos, os pequenos livros que a gente estuda antes dos cultos, principalmente, aquelas mensagens falavam justamente como se fossem as próprias pessoas, porque elas vivenciavam aquilo, como no caso de Paulo. Ele falava, ele tinha tanto conhecimento da cátedra, o Paulo, da pessoa que sabia, como ele teve conhecimento pela transformação que ele sofreu. A transformação dele que tornou ele ainda essa chama, né? Fez com que esse despertar de Paulo
foi a coisa mais bonita que tem. Eu digo que entre todos, eu não posso falar isso, mas é o meu preferido, porque a história dele é impressionante. Continuar, Lúcia? Continua. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, uma coisa que também, acho que quando a gente enxerga, né? Aí como falou aqui, não enxergar os obstáculos da vida como se a gente, o ser humano, Deus está me punindo. Cada um usa um tipo de colocação para falar essa frase. E não é isso. São maneiras diferentes de aprendizado que a gente se dispôs a ter. Então, que a gente possa aprender. E aquilo ali, através desses ensinamentos, a gente, ao invés de tirar, muitas vezes, o lado bom da coisa, a gente parte para o lado negativo e descamba para o erro, né? Uma das coisas que ele colocou aqui. Ô, Cláudio, A essa... eu também tenho assim uma coisa... Eu gosto muito dessa palavra obstáculo, né? Porque a gente tem que diferenciar obstáculo de problema. Então, assim, eu tenho um problema. Às vezes a gente não tem um problema. O que tem realmente na nossa vida é um obstáculo. É uma coisa que a diferença é o obstáculo é aquilo que a gente consegue transpor, né? E já problema, muitas vezes, não depende da gente, né? São coisas que vêm na nossa vida porque a gente tem que passar por aquilo, às vezes é uma doença incurável, aí sim é um problema, né? Você vai ter que se conformar com aquilo. Agora, o restante são obstáculos, né? São coisas que acontecem para fazer a gente acordar, para a gente despertar para os nossos compromissos que a gente assumiu na vida espiritual antes da gente encarnar, né? E a gente, como ser humano, a gente só cresce no obstáculo, na dificuldade. Então, isso é extremamente benéfico para a gente, como disse aí no texto. E, Alexandre, uma coisa que a gente deve pensar também. Nós somos muito inconstantes. É muito mais fácil alguma coisa nos tirar do caminho que a gente está agora, por exemplo, nós acharmos um outro caminho e seguir, do que muitas vezes se manter naquele caminho cheio de obstáculos. E o problema, como você falou, e até essa questão do problema, como alguma coisa que não tenha cura, ou alguma coisa muito mais difícil, essas muitas vezes vêm para testar nossa perseverança. Se mesmo com aquilo ali, nós vamos perseverar naquele caminho. Porque muitas vezes a gente também pode usar esse problema para um afastamento. Eu não posso, como falou, essa doença incurável. Nossa, se fosse isso, fala, quantas doenças? O Chico, enfim, todos eles entendiam como a necessidade que eles tinham no caso, quando vem para nós, muitas vezes são ressarcimentos que a gente tem que fazer, e esses ressarcimentos, você vai continuar do mesmo jeito, na mesma linha, no mesmo pensamento, sabendo que você está com seu tempo diminuído, ou isso, ou você sofre isso ou aquilo. Então, todas essas coisas são como testes. Porque imagina se a gente tivesse uma vida totalmente sem problemas. O que nos levou até a casa espírita? Raros foram aqueles que foram pelo amor. Raríssimos. A gente pode contar praticamente nos dedos, sem brincadeira. Se a gente for olhar, pode contar nos dedos quem foi para a casa espírita pelo amor. Alguma dorzinha, nem que seja pouca,
foi capaz, ou pouco ou muita, geralmente não é não, para nós ela é muita, nos levou até lá, fez a gente bater na porta, pedir socorro. O negócio é como nós vamos nos manter lá. Assim que essa dor tiver um pouco mais ou menos resolvida, se a gente não vai dar aquela fugida, né? Sair, não usou os olhos para enxergar que ali era o caminho que acharam para nos colocar exatamente onde nós tínhamos de estar. Então, eu não sei das histórias que levaram vocês à casa espírita. Eu fui cedo e não fui de brincadeira, não. Já fui com a carga de dor, porque eu precisava. Não ia achar de outra maneira, senão eu tinha fugido para outros cantos. No meu caso específico, eu já tive o privilégio de nascer, né, numa família já levado desde pequenininho para evangelização, lá em Campos, Escola de Jesus Cristo, continuado, e depois, quando eu comecei a ler e ver as obras espíritas, foi muito mais uma coisa assim de racionalidade, né, de aquilo fazer todo o sentido, de eu achar ali as explicações de lógica mesmo, entendeu? Daquilo, pô, é isso, não tem outra explicação, né? Foi muito mais isso do que até uma questão assim de uma dor, de uma coisa, né, que me levasse a continuar ali, que eu poderia até ter ido para outras coisas, né? Eu tive um pai que tinha outras religiões, que, né, evangélico e tal, cheguei até aí algumas vezes, mas só no espiritismo é que me completava, né? A questão das respostas, da coerência, do raciocínio mesmo, entendeu? Isso aí. Eu continuo, Maria Lúcia? Continua. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio, impressionável pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse, alegre e bondoso. Esperava o nosso novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Pois é, viu? Tão bom, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Tudo, não, e eu gosto de ver nas obras a descrição, eu gosto de ler coisas que têm muitas descrições, a descrição dos lugares. Aí eu vou, me transporto para lá, peço
licença, vou lá sentir aqueles perfumes, olhar, óbvio que a gente não faça a menor ideia, mas pelo menos passa pela cabeça. E uma coisa interessante nisso tudo, mesmo ali é um lugar de estudo, de amor, me lembra as grandes universidades, algumas universidades que a gente vê, né, pelo país e pelo mundo afora, que ainda estão inteiras, como elas são bonitas. O lugar de aprender, né? As pessoas aprendendo com alegria, todo mundo ali está dentro da mesma vibração, dentro da mesma vontade que é aprender. Os grupos estão sempre descritos como felizes, né? Porque estão com o mesmo ideal. Então, só isso já deve ser uma coisa muito boa. Quando a gente está dentro de uma reunião, um grupo de pessoas que estão com o mesmo pensamento, é muito bom estar reunido com aquelas pessoas. Então, a gente sente falta quando a gente sai, né? Como alguns trabalhos que acontecem, a gente fica tão coeso que quando termina, a gente fica com pena de ir para a rua, porque a rua dá logo aquele choque na gente e choque da nossa realidade, porque a realidade daquele mundo não é a nossa. Não por agora. A gente consegue se colocar nessa realidade alguns instantes, nos instantes onde a gente consegue levar a alma, onde às vezes cantando a gente consegue transcender um pouquinho, mas no nosso natural, nosso normal, a gente está envolvida nesse mundo pesado que a gente vive, né? Então é muito bom ler assim, é muito interessante. Eu vi aqui também, né, essa necessidade da gente aproveitar o tempo para o aprendizado, né? Ele já pergunta, olha, quando que a gente começa? Então, vamos aproveitar o tempo, porque tem muito, ele percebeu o quanto que tem, né? Não é um simples carteirozinho, não. E tem muito que aprender nesse ministério que ele está chegando, né? Nessa área para poder estudar, né? E aprender. Então, para a gente, eu acho que é o mesmo, né? Aproveitar o nosso tempo para aprendizado, leitura. Como diz Lúcia, assim, ó, não perde tempo não, que você tem que trabalhar também, mas a gente tem que estudar também, né? Porque eu sempre falo assim, seria muito diferente se eu tivesse entrado na fala de passe depois que eu li aquele capítulo do passe, que acho que é nesse livro, né? Que eu acho que é o último, que fala sobre o passe. Tem um capítulo aqui que fala só sobre o passe. Quando eu li esse capítulo, eu falei assim, meu Deus, quanta responsabilidade, né? Quanta... Assim, eu vi a dimensão do trabalho, o que era, né? Então, a gente precisa realmente estudar, como fala aqui, é muito importante. E essa necessidade também, uma coisa que aconteceu, pelo menos com a gente, né? Desde que eu estou na doutrina, assim, eu fui para a doutrina por conta da ação social, né? Na verdade, foi a caridade, trabalho com a caridade, com o trabalho social que me levou a buscar a doutrina, né? E assim, só que eu não estudava. E só quando eu entrei no Divino é que eu vi assim, eu tenho que estudar. Olha quanto tempo eu levei para entender a importância do estudo. E desse estudo assim, né? Na verdade, como a gente faz? Sistematizado. Sistematizado, porque você tem que ter disciplina. Até coloquei assim, ó, todos os estudos nossos vai durar de 8 às 9. Porque a gente sabe que é aquele horário que a gente precisa parar para estudar. Então, a gente estuda junto segunda-feira, estuda junto quarta, né, sexta. A gente precisa estudar realmente. Tem que agir, como disse Lúcia, mas a gente tem que estudar mesmo, né? Sim, as duas coisas têm que estar aliadas. Nós vamos ver ao longo dos capítulos e todas as preparações, ao longo das obras, né? A gente vê o trabalho incansável desses nossos irmãos. E realmente, Alessandra, o estudo, para nós, ele é imprescindível. Você sendo um trabalhador da ação social, um trabalhador da mediunidade ostensiva, um trabalhador que vai conversar com os espíritos, você tem que ter um conhecimento para você ter uma base do que você pode, deve, não deve fazer, como funciona isso, como até funciona o nosso organismo, para ter recebido, porque é diferente. Né? Como o nosso organismo funciona diante e como ele vai mudando diante dos acontecimentos que a mediunidade vai trazendo ou os trabalhos vão trazendo com eles. A gente vai observando, se eu tomar como eu cheguei à casa espírita ainda muito novinha, e
não tinha, eu não era, nunca fui de família espírita, a família era católica, e tinha isso de... Mas eu não me sentia bem lá. Aí eu não era, foi a parte meio rebelde, 16 anos, até os 18 acabou, graças a Deus, acabou a rebeldia por ali. Então, eu cheguei na casa espírita pelos efeitos da mediunidade em mim, vê bem. Isso faz muitas pessoas procurarem a casa espírita, mas logo que esses efeitos cessam, a pessoa some. Os efeitos que a mediunidade estava trazendo em mim, porque despertaram com a minha adolescência, eram efeitos muito fortes no meu corpo físico. Então, estavam me desequilibrando. Quando eu fui para casa, eu aliei as duas coisas, a educação da mediunidade com o estudo. E enfiei a cabeça no estudo porque eu precisava entender o que estava vendo. Aí eu comecei estudando essas obras e outras que foram me apresentando, e sempre com a ajuda, tinha Dona Maria, Dona Nise, Dona Lília, seu Ivan, para minha época ele chegou depois, e outras pessoas. Tinha o pai da Ivone, né? Que ele era uma pessoa bastante estudiosa também. Então, tinham muitas pessoas que estavam ali para dar esse respaldo. Primeiro, justamente porque eu sou uma pessoa bem mais jovem do que as pessoas que estavam na casa. E eu mostrei algum interesse. E isso a gente tem que entender, que a gente tem que fazer com quem chegar agora. As pessoas que estão chegando, esse preparo do entendimento tem que ser feito, porque as pessoas vão chegar à nossa casa com esses problemas que nós enfrentamos, que eu posso ter enfrentado, outros de outro jeito, e coisas que eles vão querer saber, que nós vamos ter que saber explicar de alguma forma. Mesmo que a gente só tenha aquele pouco conhecimento, eu sei isso aqui, mas depois eu vou procurar saber para te indicar melhor, e não deixar a pessoa sair, além de desnorteado da casa, sem saber nada. Porque a casa espírita é um hospital, é uma escola, ela é um celeiro de trabalho, a casa espírita é isso tudo. Ela é tudo isso reunido num lugar. E cada um vai ter uma função diferente. Um vai ser um intercâmbio, o outro vai ser a ação da conversa, da doutrinação, o outro vai ser o trabalho efetivo mesmo na caridade, na assistência social. Outros vão dirigir a casa para que ela tenha o funcionamento dela, como eu falei, o funcionamento dela que é exigido hoje, inclusive. Então, mas todos nós não estamos isentos da necessidade de aprender, porque exercemos funções diferentes. Então, é estudar mesmo, Alessandro. Disciplina para o estudo, horas destinadas para o estudo, porque ele faz diferença, né? Isso aí. Ô, Cláudia, Sim. Você lembra quando você era pequena, você ia brincar à tarde do domingo no Lar de Maria, aí lá vinha a Cláudia desmaiada. Olha, nossa, já era mediunidade sua. Sim, eu via coisa. Eu passava mal, obesa, eu via muitas coisas quando era pequena. Nossa, quantas meus filhos, mamãe, isso não é hora de falar nesse assunto, não, que já está de noite. Mas, graças a Deus, graças a Deus que aí você vai estudando, vai entendendo, mas a reação física, no meu caso, foi muito grande desde que eu era pequena. Desde que eu era pequena, e graças a Deus que foi organizando aí ao longo desses anos. Porque senão leva mesmo a gente a ficar um tanto quanto... perturbada, né? Fazer igual eu não ia usar essa palavra para não meter medo nos outros. Mas é isso mesmo. Isso aí. Bom, então a gente parou aí no 4, né? Agora no 4, Então, olha, gente, vamos agradecer. Faltam 2 minutos só. Tá ótimo. Então, está na hora. Vamos agradecer a Deus. Quem vai fazer a prece aí final aí? Quem pode fazer, por favor? Eu posso fazer. Então, por favor.
Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, que tanto protegem nosso Divino Espírito Santo, agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estudar, de estarmos aqui buscando o aprendizado, não só para a gente, mas para todos que compareceram aqui, encarnados, desencarnados, que a gente possa colocar sempre em prática esses ensinamentos na nossa vida, os nossos semelhantes, e também buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Usar sempre esse conhecimento para o bem nosso e para o bem de todos aqueles que nos cercam. Possamos, Senhor Jesus, levar adiante essa missão, esse estudo e tudo aquilo que nos comprometemos na espiritualidade. Nos dê força e coragem para isso. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelo estudo. Obrigada, gente. Tudo bom. Boa noite. Dona Santinha levantou. Bom final de semana. Mas tá cheio de dor, filho. Tadinha. Ai, Dona Santinha. Bota seu avô na cama. Vamos mandar uma vibração para ela poder melhorar. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente. Santinho. Boa noite, até semana que vem. Bom final de semana. pra vocês. Fica direitinha, minha linda. Tá bom? Vai ficar tudo bem. Tá bom? Pensa nas flores bonitas que estão lá fora. Mentaliza elas. E vai pedindo para sua dor ir embora. Tá bom? Fica com Deus, meu amor. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite, Dona Tchau, Maria. gente. Boa noite. Boa noite, Valquíria. Boa noite para Boa vocês noite. todos. Boa noite, Boa noite Valéria. pra Eu te dê todos. força, coragem para cuidar da sua mãezinha querida. Tá dando, mas de vez em quando o olhinho dá meio uma caidinha, mas a isso gente faz parte, né, minha filha? Faz aquele... parte. Vamos que vamos, né, filha? Vamos sim, Beijo dá certo. com Dá Deus tudo e certo. gratidão. É verdade, minha filha. Fiquemos na paz do Senhor. Tá. Quietinho.